Bom dia a todos, amigos, irmãos e irmãs, queridos ouvintes. Hoje é sexta-feira, após as cinzas, dia 19 de fevereiro. Os discípulos de João Batista acusam os discípulos de Jesus porque não fazem jejum. A resposta de Cristo é bastante significativa. Cristo inaugura o tempo messiânico, o tempo das núpcias, o tempo do Messias esperado, prefigurado pelos profetas. Portanto, o tempo messiânico é tempo de alegria, tempo em que não se jejua por causa da presença do esposo. Muitos não sabem ver em Jesus o Messias esperado. Não sabem reconhecer que o reino de Deus é alegria, que o reino de Deus é a pérola preciosa pela qual se está disposto a vender tudo alegremente para possuir esta mesma pérola. Jesus é o Messias. Jesus é essa pérola preciosa pela qual nós tudo devemos fazer para poder pertencer de verdade a Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutemos, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem Jesus nos falava que para segui-lo é necessário, antes de mais nada, renunciar a si mesmo, depois tomar a própria cruz todos os dias. Existe sempre quem acha que renunciar tudo, que a renúncia por Deus é algo pesado. A renúncia por Deus é vista como um grande peso e tem sempre quem tem medo desse rosto alegre, sereno, misericordioso de Deus. Quase como que se o reino de Deus fosse unicamente o sofrimento. O jejum cristão, proposto como exercício a ser intensificado na Quaresma, não é somente abstinência de alimento, de comida, de bebida, mas o jejum cristão, o jejum verdadeiro, é ter um coração disposto a seguir Jesus sempre. É desejar o encontro com Jesus que salva com a sua própria palavra. Para entendermos melhor o Evangelho que nós lemos hoje, é necessário lembrar de algum versículo antes desse que Jesus diz. Jesus usa duas imagens.
Não se coloca remendo novo numa roupa velha, e não se coloca vinho novo em odres velhos. Essas duas imagens oferecem para nós um segundo motivo para compreender o comportamento dos discípulos de Jesus. Chegou o reino de Deus, e os discípulos que entenderam não se sentem mais aprisionados pelo jejum e pelas práticas da religião dos judeus. Os velhos esquemas não são mais a medida certa para julgar a nova justiça implantada por Jesus e pelo seu reino. Ou seja, não devemos achar que a novidade que Cristo trouxe, que Cristo inaugurou, se limita somente a ajustar as velhas maneiras, os velhos hábitos, os velhos costumes. O reino de Deus, ele é novo, então ele rasga o tecido velho. O reino de Deus estoura os odres velhos. Hoje nós somos chamados, portanto, a refletir sobre dois aspectos importantes do verdadeiro jejum. O primeiro aspecto, ele é em relação a Cristo, ou seja, nós, cristãos, jejuamos porque Cristo, o esposo, não está totalmente em nós e na sociedade em que nós vivemos. O esposo está pronto, mas o mundo ainda não está pronto. O amor de Cristo, infelizmente, ainda não ocupa toda a nossa vida, toda a nossa existência. E o segundo aspecto é em relação à solidariedade. O nosso jejum deve nos tornar mais sensíveis com aqueles nossos irmãos e irmãs que passam fome e sede. Nosso jejum, ele deve nos ajudar a praticar mais a caridade para com os pobres e necessitados. Eu falava ontem que na quaresma nós jejuamos, mas o fruto do nosso jejum deve se tornar caridade, gesto concreto para com quem está necessitado. Então aqui, esta dimensão fraterna, solidária do nosso jejum. Por isso, a campanha da fraternidade também, vivida nesta quaresma. E aqui nós podemos colocar duas perguntas para a nossa vida. Eu jejuo para deixar lugar para Jesus na minha vida? Jejuo para criar um vazio em mim, para que Cristo possa ocupar toda a minha existência? Que lugar ocupa na minha vida o jejum cristão, o verdadeiro jejum? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria.
pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira a todos.